Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Dalla Vecchia Henschel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo para aprender um pouquinho mais. E estamos mais aqui uma vez com um vídeo de uma série que eu tô fazendo, que é a série Físio CCL, que é basicamente o Ciência com Letícia estudando fisiologia e ensinando fisiologia, porque eu estou estudando para a prova de mestrado e a melhor forma, né, da minha concepção, dentro das minhas condições, eu acho que ensinar é uma forma muito boa da gente revisar o conteúdo, de fixar o conteúdo, e eu espero dessa forma estar contribuindo com vocês também no aprendizado de fisiologia de vocês, tá? Então, dessa vez, eu estava estudando o livro Silverthorne, que é um dos livros de fisiologia, né? Uma das bibliografias básicas recomendadas. E a partir desse capítulo, né, que eu li, dessa parte de um capítulo que eu li, eu vou falar hoje um pouquinho sobre sistemas de controle e homeostasia. E eu já queria começar corrigindo um erro que eu cometi num vídeo passado, que eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo da série da fisiologia, que eu falei que homeostasia se referia ao equilíbrio, né? E eu achei muito engraçado que o Silverthorne, ele tem um subtópico dizendo homeostasia não é equilíbrio. Então eu queria corrigir a minha fala, tá? Dizendo que não, homeostasia não é equilíbrio. E por que homeostasia não é equilíbrio? Homeostasia, ela vem do significado de uma condição similar. Então, o nosso corpo, ele mantém condições similares, relativamente estáveis, né? Tanto do líquido intracelular quanto do líquido extracelular. Só que o meio intracelular e o meio extracelular, eles não estão em equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem diferentes concentrações iônicas e de água, né, de quantidade de soluto, de proteína, nos dois meios. Então, não, os dois meios não estão em equilíbrio. Então, eu não posso dizer que homeostasia é equilíbrio, porque a homeostasia é estar nesse desequilíbrio que é relativamente estável. Por quê? Porque eu preciso ter concentrações exatas de determinados solutos dentro da minha célula e concentrações diferentes fora da minha célula para que o nosso corpo funcione de maneira adequada dentro de uma fisiologia normal. Então, homeostasia não é equilíbrio, tá, gente? A homeostasia é um desequilíbrio entre o meio intracelular e o meio extracelular, mas é um desequilíbrio que ele é mantido, né? Ele é mantido em condições relativamente estáveis, tá? E por isso que homeostasia não é sinônimo de equilíbrio. Mas agora vamos, enfim, para os sistemas de controle, né? Como que o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai monitorar as situações fisiológicas e vai, a partir disso, regular isso, né? Porque a gente viu em outros vídeos já que a gente tem essas concentrações exatas de solutos, a gente tem um ciclo que o nosso corpo tem que seguir, e quando as variáveis reguladas, que a gente chama, que pode ser, sei lá, glicose, pode ser a pressão arterial, quando essas variáveis, elas se alteram muito, elas se distanciam muito de um ponto de ajuste, que a gente fala, porque todas essas variáveis, elas têm um intervalo que é aceitável dentro do nosso corpo, tá? Que é um intervalo fisiológico. Então, se, por exemplo, a glicose se afasta do ponto de ajuste, ou seja, do valor ótimo, do valor ideal dela dentro do nosso organismo, o nosso corpo ele tem que tomar atitudes para corrigir isso, porque se sai muito para cima ou muito para baixo vai dar algum problema, alguma coisa vai se tornar disfuncional no corpo. Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem que regular isso, a gente tem que manter os intervalos dentro do intervalo esperado, né? A gente não pode deixar que a glicose aumente muito ou que a glicose abaixe muito, porque vai ter consequências para o nosso corpo. Então, a homeostasia, ela precisa ser mantida, né? É o que a gente chama de manutenção da homeostasia. Para manutenção da homeostasia, temos que ter mecanismos de controle dentro do nosso corpo. E tem dois tipos principais de controle que eu posso dizer para vocês. Tem o controle que é local e o controle que ele é reflexo. Aqui eu tenho uma colinha, né? Então eu vou usar ela porque eu não sei tudo de cabeça, só pra saber se eu não tô me perdendo no raciocínio, tá? Então, assim, dentro desses dois padrões básicos que eu comentei com vocês, né? O controle local é um deles, tá? E o controle reflexo, que também se chama de controle reflexo de longa distância, é outra coisa. Como o próprio nome... Ah, tá. Deixa eu falar outra coisa antes.
Esses controles, não importa se é local ou se é reflexo, eles têm meio que um padrão básico de funcionamento. O que acontece? Tem um sinal que é de entrada, então alguma coisa sinaliza que não tá indo bem, né? A gente tem um sinal de entrada, a gente tem um centro que ele vai ser integrador ou controlador, né? Normalmente a gente usa o termo centro integrador. Esse centro integrador, ele vai receber essa mensagem, esse sinal aferente, ou seja, esse sinal que chegou de entrada, né? E a partir disso, ele vai processar e enviar uma resposta, um sinal de saída que vai gerar uma resposta. Então, por exemplo, minha glicemia baixou. O nosso corpo ele vai detectar isso, né, nesse centro integrador, e ele vai estimular uma resposta. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque isso seria outra aula, né? Mas ele vai estimular uma resposta para que a glicemia aumente de volta. E pode ser, por exemplo, ativações de vias metabólicas específicas para produzir mais glicose para liberar na corrente sanguínea, né? E então, a gente tem sempre um sinal de entrada, um centro integrador que recebe esse sinal e um sinal de saída que sai desse centro integrador e forma uma resposta em virtude desse estímulo que foi, tem alguma coisa errada, né? Então, esses três componentes são principais, não importa se é do controle local ou se é do controle de reflexo de longa distância. E agora, a gente falando especialmente do controle local, como o próprio nome já diz, é um controle que vai ser localizado. Então, ocorreu alguma mudança em um tecido específico, em uma célula específica do nosso corpo. E o que acontece? As células que estão ao redor dessa célula que sofreu essa mudança, elas vão perceber, elas vão sentir essa mudança. E a partir disso, elas mesmas, o próprio tecido ali ao redor, ele vai liberar um mensageiro, uma substância no meio extracelular, e isso vai induzir uma resposta que vai corrigir aquele erro naquela célula. Então, esse controle é um controle local. Por quê? Porque ele não afeta o sistêmico, o sistema inteiro, o organismo inteiro. Vai ser algo que vai ser corrigido localmente e vai estar resolvido, tá? Então, é isso que acontece no controle local. A resposta ela vai ser restrita à região onde ocorreu a mudança, tá? Então, por exemplo, ele dá um exemplo no livro que eu achei legal. Quando ocorre uma diminuição da concentração de oxigênio num tecido, os microvasos sanguíneos, que possuem células endoteliais, que são as células que revestem esses vasos, eles sentem que está chegando menos oxigênio do que deveria. E o que eles fazem? Eles liberam uma substância chamada óxido nítrico, e esse óxido nítrico ele vai chegar na parede, né, na vasculatura, no músculo liso desses vasos sanguíneos, e vai promover um relaxamento do vaso sanguíneo. Então, esse vaso sanguíneo vai estar relaxado. Esse vaso sanguíneo estando relaxado, a gente vai ter um maior aporte sanguíneo naquela região. E isso vai fazer com que as células que estavam em baixa concentração de oxigênio voltem a receber a quantia de oxigênio ideal, tá? Faz sentido? É algo local, é um controle localizado naquele tecido que está tendo uma diminuição da concentração de oxigênio, tá? E por outro lado, tem aquela segunda forma de controle que eu falei pra vocês, que é o tal do controle reflexo, né? Eu vou abreviar ele como controle reflexo, mas é o que a gente chama de controle reflexo de longa distância. Como eu comentei a diferença, o local é local. O reflexo, que é o controle que é reflexo, ele é de longa distância, ele afeta sistemicamente o nosso organismo. E o que muda, né, no mecanismo do controle reflexo? A gente tem, basicamente, deixa eu achar o meu esquema, tá aqui. A gente tem um estímulo, tá? Esse estímulo de alteração, ele vai ser sentido, né, por sensores dentro do nosso corpo. E existem vários tipos de sensores, também não vou entrar em detalhes. E esse sensor vai detectar, tem alguma coisa errada aqui. E daí ele vai dar um sinal de entrada para o centro integrador, aquele mesmo centro que eu tinha comentado anteriormente. Esse centro integrador vai processar a informação e vai enviar o sinal de saída para uma célula-alvo que é distante do local onde eu percebi o erro, tá? Uma célula-alvo, um tecido-alvo, que seja um alvo, tá? Esse alvo, ele vai ter uma resposta àquele estímulo que o centro integrador mandou. E esse alvo tendo uma resposta, ele vai acabar corrigindo aquele estímulo.
Então, por exemplo, o corpo está sinalizando que a temperatura está abaixando. Então, vai ocorrer todo esse mecanismo reflexo para lá no final a resposta ser aumentar a temperatura corporal, tá? Então, são esses mecanismos, essa sequência de ideias que leva ao que a gente chama de controle reflexo, tá? E, deixa eu ver... deixa eu falar mais uma coisa que eu esqueci de falar. O controle reflexo ou reflexo fisiológico, né? A gente fala controle reflexo fisiológico, ele é dividido em duas alças, tá? Em duas alças. A alça que eu acabei de explicar para vocês é a alça de resposta. Então, tem um estímulo e chega lá no final numa resposta. Beleza, controlei a minha temperatura corporal. Mas vocês já pararam para pensar que se o estímulo, né, fica baixo, né, a temperatura tá baixa, a resposta vai ser aumentar a temperatura. Só que o nosso corpo poderia aumentar a nossa temperatura infinitamente, chegar a 39, 40 graus, 41 graus, 42 graus. E por que isso não acontece? Porque a gente tem outra alça, que se chama alça de retroalimentação, também conhecida como alça de feedback. Em inglês é feedback, né? Feed, alimento, back, de volta. Então, é uma retroalimentação. Faz sentido? Enfim, vocês podem encontrar tanto como alça de retroalimentação ou alça de feedback. O que é a alça de feedback ou de retroalimentação? Ela vai sinalizar pra célula-alvo que deu de estímulo. Tipo assim, já foi corrigido o erro. Não precisa mais fazer isso. Tipo assim, não precisa mais aumentar a temperatura. Então, o que acontece? A alça de retroalimentação, ela remove o estímulo ou retira ele, né? Retira ele da coisa. Então, qual que é a alça de retroalimentação nesse caso? É o fato de a temperatura aumentar. Quando a temperatura aumenta, o sensor detecta isso de volta. O sensor detectando isso de volta, ele pensa, tá corrigido? Então, ele sinaliza que tá corrigido e a cadeia continua. Então, o estímulo cessa, entendeu? Porque não tem mais estímulo. A temperatura aumentou, não precisa mais corrigir, sabe? Então, essa sinalização de volta, né, de correção do estímulo, é o que a gente chama de alça de retroalimentação ou alça de feedback, tá? Isso é muito importante justamente para que a nossa a nossa temperatura não aumente infinitamente. A gente tem que ter um controle disso. E esse controle a gente chama de alça de retroalimentação, tá? E a alça de retroalimentação, ela pode ser homeostática ou não homeostática. Nesse caso que eu dei de exemplo para vocês, ela é homeostática. Por quê? Ela permite que a temperatura fique no intervalo. Lembra que eu falei daquele valor ideal, daquele valor ótimo? Ela permite que a temperatura se mantenha próxima daquele valor ótimo, tá? A alça de feedback, que ela é homeostática, ela faz com que os valores, né, as variáveis reguladas, se mantenham nesse valor ótimo. Nesse caso, temperatura, tá? Isso a gente chama de alça de feedback negativo. Ele remove, ele cessa o estímulo, tá? Ele faz com que essa alça de resposta seja interrompida. Beleza? Isso se chama feedback negativo ou alça de retroalimentação negativa. Ela remove o estímulo e faz com que a alça de resposta ela cesse o funcionamento, tá? E tem uma outra alça que é a alça não homeostática. Ou seja, acontece o estímulo que gera uma resposta e essa resposta aumenta o estímulo que gera uma resposta e essa resposta aumenta o estímulo. Ou seja, essa alimentação contínua, esse ciclo vicioso, a gente chama de uma alça de retroalimentação positiva. Porque em vez de interromper o estímulo, de interromper a alça de resposta, essa alça de feedback positivo, não homeostático, ela aumenta o funcionamento desse ciclo, em vez de diminuir. Por isso que a gente chama de alça de feedback positivo. Ela regula positivamente o funcionamento da alça de resposta. E quando que isso acontece? Um exemplo que é clássico desse acontecimento é quando a mulher está em trabalho de parto. Por quê? O bebê, né, quando está, na hora de nascer, ele vai estimular o cérvice do útero, ele vai pressionar esse cérvice e vai estirar ali a musculatura
do útero. Esse estiramento vai sinalizar para o cérebro da mulher que está na hora de sair o bebezinho. E daí vai ocorrer a liberação de um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina vai aumentar a contração da musculatura lá do útero para o bebê sair e vai continuar pressionando o bebê contra o cérvix uterino, vai aumentar o estiramento. Isso estimula a maior produção de ocitocina, que vai aumentar o estiramento lá no útero e vai estimular a maior produção de ocitocina e vai, até quando? Que o bebê saiu da mulher. Entendeu? Então é um estímulo que é incessante. É incessante até que um fator externo impeça ele de continuar ocorrendo. Nesse caso, o fator externo é o fato de o bebê ter ido embora. Entendeu? Então, a alça de feedback positiva, ela é contínua. Ela fica funcionando, tipo, assim, infinitamente. Se depender do organismo, ela funciona infinitamente. Até que um fator externo atue e faça com que essa alça se interrompa. Então, quando o bebê saiu, não vai mais estirar a parede do útero, porque o bebê não vai mais estar contra o cérvix uterino para estimular esse estiramento. Então, não vai ocorrer mais a liberação de ocitocina. Então, vai cessar o estímulo, acabou, tá? Então, a alça de feedback positiva, ou a alça de retroalimentação positiva, é uma alça que é não homeostática. Porque, em vez de manter nos valores ótimos, no padrão do nosso corpo, ela vai estimular uma exacerbação daquela via. A alça de resposta vai ficar funcionando continuamente até que um fator externo faça com que ela pare de funcionar. E essa é a alça de retroalimentação positiva, e por isso que a gente diz que ela não é homeostática. Eu espero que vocês tenham entendido o porquê disso, tá? E eu acho que por hoje é isso. Né? Acho que eu já falei demais por hoje. E eu posso continuar, né, temas de fisiologia em próximos vídeos. E eu realmente espero que você tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui embaixo. Se algo que eu falei ficou confuso, se não ficou claro, deixa aqui embaixo que eu tiro as dúvidas de vocês. E também, por favor, curta esse vídeo se te ajudou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você conseguiu revisar a questão de controle de homeostasia do organismo. E fico feliz que você tenha estado aqui comigo até o final. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.